Olá, pessoal nas redes. Esse programa é um programa especial. É um lançamento virtual deste livro, né? O livro Rússia e Ucrânia pelo fim da OTAN. É um livro que foi escrito por mim, Berna Menezes, né, secretária nacional do PSOL, Mária Azeredo, que é do Conselho da nossa Fundação Lauro Campos Marielle Franco, né, e outro militante, um velho companheiro, né, de lutas aqui. Nós estamos na casa dele, ele é o nosso anfitrião hoje aqui, né, Aldino Greff. E junto com Valquíria, que não está aparecendo, mas é um casal de lutadores, né, sociais que estão aí nessa batalha junto conosco por um mundo melhor para os nossos filhos, nossos netos, né, Aldino? Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мы будем защищать. We're going to continue to provide economic, humanitarian, and security assistance to Ukraine. Esse livro, do que se trata? Né? É um tema que a esquerda brasileira está pouco ligando, né? Tem tocado pouco, até que Lula meteu o tema na roda. Né? Começou a falar de Rússia, de Ucrânia, de paz, de China, né? Bem ou mal, mas abriu o debate que é decisivo para o mundo hoje, porque o que nós estamos discutindo aqui não é uma guerra simples. Nós estamos discutindo a disputa de hegemonia. Essa guerra abre, como diz a introdução do nosso livro, abre o século de guerras e de disputa de hegemonia. Uma crise enorme do capital aberta desde 2008 que tem levado a uma situação internacional caótica. Como diz aqui a nossa introdução do livro, nós vivemos em um mundo perigoso, um mundo convulsionado e polarizado, um mundo que faz surgir o neofascismo. Esse cenário tem como pano de fundo uma crise brutal do sistema capitalista, a mãe de todas as crises que gera no seu interior agonia no mundo do trabalho, catástrofes ambientais, crise nas instituições dos regimes democráticos burgueses, decadência ética e moral, invasão de nossa privacidade através das novas tecnologias e perspectiva de novas pandemias mais letais do que a Covid-19, deslocamento de populações inteiras pelo mundo, uma nova corrida armamentista que coloca o mundo e a humanidade em risco, enfim, uma crise civilizatória. Essa é a introdução do nosso livro e ele trata não só desse debate, mas também compra um debate com a esquerda que diz que há um problema de autodeterminação dos povos, que houve uma invasão da Rússia à Ucrânia, e que temos que defender a Ucrânia. Até se entende um morador europeu preocupado com a guerra no seu quintal ter uma posição com essa, mas militantes de esquerda, sabendo o papel que a OTAN tem nesse processo, simplesmente é um desvio, de rota da esquerda e da nossa tradição de esquerda em nível internacional. É o abandono do internacionalismo de fato, porque é esquecer toda a nossa história e a nossa tradição. Por isso nós estamos com também esses dois companheiros que ajudaram, a esse livro foi escrito por nós e nessa segunda edição, que é o que nós estamos fazendo esse lançamento virtual, nós temos a colaboração do Aldino. Aldino foi uma grata surpresa para nós, depois que lançamos o livro, a aproximação não só dele, de várias outras pessoas, mas ele começou a colaborar muito com o debate praticamente cotidiano, com artigos, com notícias, nos botando sempre a par do processo que está acontecendo naquela região. Então, nós convidamos, a partir do conhecimento profundo dele, em particular porque teve durante a década de 70 um período na antiga União Soviética, viveu de perto essa situação, então tem um local de fala, como agora dizem, um local de fala de quem viveu aquela realidade. Então, nós convidamos para que ele fizesse um capítulo desse livro que é muito importante para o entendimento de todo o debate que nós fazemos, que é da onde surgiu a Ucrânia,
né? Quais as nacionalidades, quais os debates que estão colocados, né? Aí, a partir dessa existência, da sua cultura, de diferenças, né, culturais, de diferenças políticas, de diferença de tradição mesmo naquela região. Então, já passo imediatamente para ti, Aldino, né, para nos apresentar esse debate e essa colaboração, e te agradecendo, né, por essa contribuição. Muito obrigado, é um prazer, agradeço o convite de ter uma participação nessa nova edição desse livro, que eu acho extremamente importante, porque de fato é muito pouco discutido o problema, e quando é discutido muitas vezes desde a ótica da mídia, da grande mídia, do Império Americano, da Europa, e aos quais estão associados os grandes grupos midiáticos brasileiros, e sempre desde a ótica dos interesses norte-americanos, e nunca desde uma análise científica daquilo que realmente ocorre, da realidade daquele conflito. A minha participação é focada, digamos assim, em tentar compreender a Ucrânia e o conflito que se estabeleceu. Que a Ucrânia muitas vezes é tratado como um país igual ao nosso, igual à Argentina, igual a um outro país qualquer, e, no entanto, é um país muito diferente. É um país constituído de uma forma muito diferenciada. Até o ano de 1900, até a Primeira Guerra Mundial, não existia a Ucrânia enquanto país. Foi fundado pelo governo revolucionário russo no ano de 1922 para dar abrigo a um movimento nacionalista que existia em determinada região da Ucrânia, no leste da Ucrânia, na parte ocidental ucraniana, basicamente, mas que incorporou para a formação de um país viável economicamente e socialmente. O governo bolchevique resolveu constituir um país, integrando nele uma série de áreas que eram integrantes da Rússia, né, do Império Russo Antigo. Toda a região do leste da Ucrânia, o que se chamava de Nova Rússia, ou a Malorússia, que é a pequena Rússia, era integrante da Rússia, né, do Império Russo. De Kiev ao leste, era tudo do Império Russo. Tanto assim, por exemplo, que dirigentes históricos comunistas nasceram na Ucrânia. Trotsky, por exemplo, nasceu na região de Nikolaev, de Odessa, militou, formou base, o que ele chamava de Organização Operária do Sul da Rússia, né, porque era uma região integrada ao sul da Rússia, da região do Don, da região de Stalingrado, né, hoje com outro nome. Então, essa região tentou formar um país próprio, Donetsk, né, Donetsk e Kryvyi Rog, formou uma república socialista soviética que existiu durante 2 meses, dirigida por um revolucionário chamado Artem. Então, era uma região que queria formar um país, mas não uma Ucrânia, né? Aí, para dar abrigo a esse movimento nacionalista ucraniano, que era de uma região pequena a oeste de Kiev e que tentava formar uma república ucraniana, Lenin e Trotsky aceitaram formar um país maior com a integração dessas regiões russas, que vai de Kharkov, Donetsk, hoje Zaporozhia, Dnipropetrovsk, Odessa, etc., Nikolaev, num país maior que formou a Ucrânia socialista no ano de 1922, integrante da União Soviética. Mas o que ocorre é que isso sempre foi muito conflitivo internamente, porque essa junção de nacionalidades, enquanto dirigida pelo Partido Comunista, que tinha um viés internacionalista ideologicamente, isso funcionou, mas na medida em que na Segunda Guerra houve o conflito com o nazismo, isso criou enormes problemas. Na realidade, toda a região da Ucrânia a oeste, hoje Ucrânia a oeste de Kiev, ou seja, a parte ocidental, ela
foi ocupada pela Alemanha nazista e movimentos ucranianos lutaram ao lado das tropas hitlerianas, inclusive dirigindo campos de concentração que abrigaram e mataram milhões, centenas de milhares de pessoas, entre poloneses, cidadãos poloneses e judeus na época. E esse movimento foi derrotado na medida em que a União Soviética expulsou as tropas nazistas e incorporou essas regiões na Ucrânia socialista após o final da Segunda Guerra Mundial, com as negociações que ocorreram na divisão mundial, em Yalta e Potsdam, foram incorporados à Ucrânia socialista. Quando da independência da Ucrânia, ou seja, a implosão da União Soviética e a independência das repúblicas componentes da União Soviética, a Ucrânia adotou uma série de compromissos com a Rússia, que era a sucessora da União Soviética, em função da proximidade e da integração que a economia ucraniana e a sociedade ucraniana tinha com a Rússia e a União Soviética. A Ucrânia tem até hoje não, mas até 2014, uma integração extremamente grande. Havia um planejamento integrado da União Soviética que incluía a produção industrial e tecnológica da Ucrânia. Ao mesmo tempo, havia também depósito de armas nucleares na Ucrânia, que teria que ser resolvido na medida em que se tornou independente da Rússia e assinou compromissos admitindo status de status não nuclear para a Ucrânia. E as armas nucleares soviéticas que haviam sido depositadas na Ucrânia foram removidas todas para a Rússia. Também assinou o compromisso de neutralidade geopolítica, dado a integração com a economia russa e dada a existência de grandes contingentes de população russa que integrou a Ucrânia desde a sua formação. Então, o problema das nacionalidades é um problema extremamente grave e a União Soviética queria, ou então a Rússia e os outros países que se tornaram independentes, queriam assegurar que as diversas nacionalidades integrantes do território, ocupantes de espaço no território ucraniano, não fossem atacadas, não houvesse uma luta genocida internamente. Convém recordar que após a Segunda Guerra Mundial, foi integrada na Ucrânia não somente a região da Galícia, mais próxima da Polônia, e regiões polonesas como Lwów, Lutsk, Ivano-Frankivsk, assim como também regiões húngaras e romenas. Então, a Ucrânia é um carrefour de nacionalidades, né? Um país constituído por um carrefour de nacionalidades, onde a maior parcela é de nacionalidades russas, especialmente de Kiev a leste. Essa situação das nacionalidades se reflete nas eleições de 2004, 2010, digamos assim, por meio das votações das diversas opções políticas no contexto ucraniano. Outro detalhe importante é que a parte ocidental da Ucrânia, que teve uma participação ao lado das forças nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, teve uma diáspora muito grande para países tanto da Europa como da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, etc. Parte dessa diáspora, a partir da independência, volta para a Ucrânia e começa a reconstituir, reconfigurar movimentos nacionalistas ucranianos contrários à presença russa no país. Tanto assim que o candidato presidencial de 2004, que se constituiu contra, digamos assim, as nacionalidades russas do leste, ele dizia que grande parte da Ucrânia não eram ucranianos de verdade, eram russos, né?
E ele dividiu o país na votação, já em 2004. Em 2010, Yanukovych foi eleito presidente com a maior parte da votação no leste, mas também na parte ocidental teve votação importante. Mas esse movimento nacionalista reestruturado, especialmente com apoio de agências norte-americanas, do Canadá e da Europa, começou a desafiar a situação interna e criar um conflito mais ou menos permanente e agudo entre as nacionalidades. Esse conflito de nacionalidades é que distingue a Ucrânia de qualquer outro país que a gente possa imaginar. Então a Ucrânia não é um país de uma unidade nacional típica. Ele é um país fragmentado desde as origens, se tornou conflitivo, especialmente durante o período da Segunda Guerra Mundial, e se tornou mais conflitivo ainda a partir da independência, com a luta interna e o conflito entre as opções, digamos assim, pela integração com a União Europeia e a OTAN, e do outro, a integração maior com a Rússia, de parte das nacionalidades russas do leste ucraniano. Mas deixa eu te atrapalhar um pouco, Aldino, porque tem um debate sobre se essa guerra houve uma invasão, se os russos fizeram uma invasão e que não respeitaram a autodeterminação do povo ucraniano. A tua explicação, inclusive no primeiro capítulo, deixa muito claro que quase que uma multinacionalidade a Ucrânia. Não, teria que se respeitar a cultura, o idioma, as tradições de diversas nacionalidades, dos húngaros, dos russos, dos próprios ucranianos, tem poloneses ali dentro também. Então, essa polêmica que está sendo travada e que nós tentamos pegar na primeira edição do livro, que tem a ver com a autodeterminação, partes da esquerda mundial, os democratas, os social-democratas, meio que não trabalham com o problema de segurança, que tem a ver com esse primeiro acordo que tu citaste agora, e o segundo acordo. Os dois acordos que depois o Putin começa a reproduzir, dizendo que aqui tem uma linha vermelha, né? Porque essa guerra não é uma guerra só de nacionalidade, ela é uma guerra essencialmente de disputa geopolítica, hegemônica, onde a OTAN cumpre um papel provocativo desde os anos 90 e estimulado por procuração dos Estados Unidos. E a discussão sobre a autodeterminação ela fica praticamente do lado dos que dizem que houve uma invasão. Eu queria que a gente comentar um pouco aqui sobre isso, porque no livro nós buscamos o Lenin para explicar que as guerras elas podem ser ofensivas e defensivas. No livro nós estamos deixando muito claro de que a provocação da OTAN sobre todo o leste europeu, o antigo Pacto de Varsóvia, até chegar na fronteira da Rússia, não existe nenhuma preocupação sobre a segurança da Rússia e não existe nem respeito sobre os acordos que foram assinados anteriormente, inclusive de não proliferação de armas nucleares. Os Estados Unidos e a OTAN passam por cima desses acordos. E eu queria que a gente fizesse desse uma entrada nesse debate sobre a importância que tem a questão vamos discutir autodeterminação? Sim. Então, o que aconteceu em Odessa, em 14, o que aconteceu em Donbass, em 13, em 14, que houve praticamente uma guerra civil nessa região, começou uma guerra civil, onde tanto a Rússia, a Inglaterra, a Alemanha entraram num debate e tentaram criar um armistício que não funcionou. Só que ninguém discute isso, o problema da autodeterminação das nacionalidades que vivem em minoria dentro dessa região da Ucrânia. Então, eu queria colocar na mesa para nós, já que esse é um debate que passa forte dentro do nosso livro, que tem a ver, que está totalmente ligado ao conflito da Ucrânia. Eu acho que tem essa questão das nacionalidades, mas também tem o papel do imperialismo europeu,
né, que se dobrou de joelhos, né, ao imperialismo norte-americano, que é uma novidade desse processo, porque havia uma relação econômica bastante profunda, né, entre Rússia e Alemanha, enquanto Merkel conduzia o barco, né, da União Europeia, havia uma relação muito a própria construção do gasoduto é parte desse conjunto de acordos que haviam. E os Estados Unidos põe de joelho a Europa, e nós estamos vendo agora o que está acontecendo nas ruas de Paris, nas ruas da periferia de Paris, né? Quando Macron manda dinheiro para armar a Ucrânia e corta as aposentadorias, né? Aumenta a idade da aposentadoria dos franceses. Então, acho que esses dois elementos, tanto o interno, que aí é para concluir um pouco esse capítulo que tu trabalhaste da questão das nacionalidades, como também o papel da União Europeia, esse bandaço, né, da União Europeia nesse momento, gerando... Porque a França é só o estopim, né, o ponto alto dessa crise, mas nós tivemos greves poderosas da educação, de vários setores do serviço público, transportes, renacionalização de empresas, né, tanto Bélgica, Alemanha, na França, na Itália, na Inglaterra, né, na Espanha, né, que houveram mobilizações importantes também. Então, um pouquinho, não resolver todos os dramas do mundo, mas um pouco tocar sobre esse tema. A questão das nacionalidades, estou colocando mais como objetivo no sentido de se entender a Ucrânia como um país diferenciado. Né? Quando a gente olha daqui, a gente imagina, bom, é uma Argentina, não é, né? É um conjunto de nacionalidades, conflitiva, uma realidade muito conflitiva internamente. E o imperialismo se aproveitou muito desse conflito interno de nacionalidades e, através das suas agências, passou a financiar os movimentos nacionalistas antirrussos, porque o próprio imperialismo estabeleceu já na década de 90 uma estratégia em relação à Rússia, no sentido de não somente de ter alcançado o objetivo, destruímos a União Soviética ou acabou a União Soviética, mas eles colocaram como objetivo não só a destruição da União Soviética, mas o esquartejamento da Rússia, ou seja, existem documentos oficiais de assessores importantes da inteligência americana que colocam como objetivo estratégico o esquartejamento da Rússia, ou seja, de que a globalização ela tem que passar pelo esquartejamento da Rússia. E o primeiro passo, segundo esses teóricos neoconservadores, é afastar a Ucrânia da Rússia. Por causa da economia integrada... E a Alemanha também, né? E aí tem a Alemanha, mas digamos assim, com o fim da União Soviética, se fortaleceram os laços comerciais, econômicos, entre a Rússia e a Europa, particularmente entre a Rússia e a Alemanha. Inclusive, havia uma grande ilusão de que eventualmente se poderia constituir um grande mercado comum que iria de Londres a Vladivostok, né? E os governos russos investiram muito nesses projetos, e a Alemanha se beneficiou enormemente desse processo, adquirindo energia barata, tanto petróleo, gás e outros minerais russos, que ajudaram enormemente a economia alemã no contexto internacional. Ou seja, a competitividade da indústria alemã tem muito a ver com essa relação com a Rússia. Então, a política americana de fortalecer os movimentos nacionalistas antirrussos incendiou, na verdade, a Ucrânia, né? Essa frágil paz interna que existia, essa convivência interna entre as diferentes nacionalidades, que se expressam, por exemplo, nas votações dos presidentes mais alinhados a Moscou, mais alinhados à OTAN e à União Europeia, de modo que nas diversas oportunidades que apareceram, o Império Americano sempre financiou projetos de golpe ou de intervenção na Ucrânia com o intuito de separar a Ucrânia da Rússia, né? E alcançou esse objetivo em 2014, através do golpe contra o presidente Yanukovych, que havia sido eleito em 2010 com ampla maioria dentro da população ucraniana, e que era cidadão da região de Donetsk, né?
um oligarca da região de Donetsk. Esse golpe militar colocou no poder uma junta pró-OTAN e pró-União Europeia, mas com grande participação de grupos neonazistas da região da Galícia, da parte ocidental da Ucrânia. E um dos primeiros movimentos dessa junta, desse governo pró-ocidental, pró-OTAN e União Europeia, foi eliminar a legislação de proteção a nacionalidades russas. Acabar com a língua russa como oficial, telejornais, começou a reprimir as cadeias de televisão e de jornais em russo, desobrigou a língua russa nas escolas, nas regiões de população russa, e começou uma repressão forte quando começou a resistência ao golpe. Porque até o momento do golpe não havia, digamos assim, uma movimentação da população russa ou do leste, na medida em que não se esperava claramente que chegasse a haver uma ruptura com um regime anti-russo, russofóbico daquela maneira. Mas quando se instalou aquele governo, começou imediatamente uma reação do leste europeu, do leste ucraniano, principalmente na região de Kharkov, Odessa, Donetsk e Lugansk. Kharkov foi um movimento mais abrangente e, digamos assim, anterior, inclusive, ao de Donetsk. Em Odessa tivemos aquela repressão famosa que os grupos neonazistas cercaram uma manifestação que se refugiou dentro do Palácio dos Sindicatos, incendiaram o Palácio dos Sindicatos e morreram dezenas de pessoas incendiadas. Né? Isso já foi uma ofensiva forte dos grupos neonazistas contra a resistência. E foi em Donetsk e Lugansk que a resistência se tornou mais robusta na medida em que passou ao uso de armas, né? A ocupar prédios públicos, a querer enfrentar, digamos assim, o avanço genocida do governo de Kiev, recém-implantado. E conseguiram impor em Donetsk um governo próprio, realizaram um plebiscito, um plebiscito tanto em Donetsk como Lugansk, que decidiu pela independência da Ucrânia. Lembrando que a Crimeia também, imediatamente após o golpe, passou para o lado da Rússia, voltou a integrar a Federação Russa. Isso foi aceito pela Rússia porque quando ficou claro de que esse governo, esse regime recém-implantado através do golpe de Estado apoiado pelos Estados Unidos, pretendia a adesão da Ucrânia à OTAN, a primeira coisa que saltou à vista para a Rússia foi o perigo que representava, por exemplo, o fato da frota russa do Mar Negro, que é uma das frotas mais importantes da Rússia e um lugar de defesa estratégico para a Rússia, poderia cair em mãos da OTAN. Né? Porque a sede da frota russa do Mar Negro é em Sebastopol, na Ucrânia. Então, a Rússia apoiou a reintegração da Crimeia, houve um plebiscito também. É na Ucrânia, mas é na Ucrânia de fala russa. Na Ucrânia de toda fala aquela russa. região de fala russa. A Crimeia era parte da Rússia, inclusive na época da independência, a Crimeia foi uma das primeiras regiões a pedir a reintegração à Rússia. Houve um decreto, inclusive, do Yeltsin, reintegrando a Crimeia, mas que voltou atrás em seguida. Ou seja, há toda uma história de que esse leste da Ucrânia, de população russa, historicamente, centenária população russa, né, de séculos, né? Porque, para você ter uma ideia, a Crimeia foi conquistada pela Rússia em 1780, 1700 e alguma coisa, segunda metade do século XVIII. Assim como Nikolaev foi criado naquela época, né? Kharkov era uma cidade russa completamente. Donetsk era uma cidade pequena, mas chamava Stalino no começo do século XX, né? Porque é cidade de ferro e tudo mais, né? Então eram populações russas, né? Em alguns lugares de 400, 500 anos, né? Então essa população nunca quis fazer parte de algo que se sabia era
se tornou um regime inimigo da população russa, que começou a ameaçar e começou a atacar fisicamente e militarmente a população russa, tanto de Donetsk e Lugansk, como reprimiu em Kharkov, como reprimiu violentamente através dos grupos nazistas em Odessa, né? Então, ali se evidenciou que, de fato, se abriu um período de guerra civil entre o regime neonazista, nacionalista neonazista, russofóbico implantado em Kiev e as populações russas do leste, né? A Crimeia aderiu à Rússia, Donetsk e Lugansk quiseram a independência, declararam a independência, e a maioria dessa população, embora reprimida, deseja a volta à Rússia. E se abre então esse período de guerra civil. Então, mas aí, entrando segue. na segunda parte, né? Aí que começa a entrar, junto com a questão da nacionalidade e do conflito de nacionalidades, a questão geopolítica. Porque o regime implantado em Kiev abandona a neutralidade e planteia claramente, a partir de agora nós queremos ser OTAN. E a entrada da OTAN na fronteira da Rússia seria um perigo seríssimo para a Rússia, Claro. porque no caso de adesão à OTAN, a soberania do país passa a estar subordinada às decisões internas da OTAN, claro. né? Então, ela renuncia, na verdade, à soberania nacional ucraniana para se submeter a uma soberania maior, que é o da OTAN. E a OTAN, enquanto organização, tem todo o direito de colocar nos países que a integram todo tipo de arma que assim o desejar, né? Bom, houve uma tentativa da Rússia de fazer um acordo, de evitar a ruptura, além da Crimeia que integrou, mas de evitar uma ruptura maior do Estado ucraniano, que são os acordos de Minsk, que em última instância era uma forma de criar uma estrutura mais federativa, com autonomia para as repúblicas do leste do Donbass, mas que permaneceriam dentro da Ucrânia, com o beneplácito da Alemanha, da França, e que passou também como resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas que nunca foi cumprido, porque havia uma série de exigências que o governo ucraniano nunca quis cumprir e se negou a cumprir, né? E começou a reprimir a população, né? Reprimiu violentamente, avançou, o exército teve mais de 14 mil mortos em Donetsk e Lugansk entre 2014 e 2015. Mas deixa então eu colocar outro ponto, porque então nós discutimos aqui o problema da nacionalidade, que estava pouco trabalhado na primeira edição. Nessa segunda a gente consegue incorporar graças à tua colaboração. A questão da autodeterminação, que é outro debate que é bastante espinhoso em nível internacional, na esquerda. Até porque a esquerda que exige autodeterminação para a Ucrânia não fala nada dessa região de Donbass. Sim. Né? Essa região toda que é de fala russa. Omite a repressão que existe sobre os russos. Omite a Crimeia. questão do neonazismo, dos movimentos neonazistas, que são fortes, têm presença dentro do exército hoje, mais claramente, né? Todo ele comandado por grupos neonazistas, mas obviamente, do ponto de vista do Império, não interessa essa discussão das nacionalidades, interessa falar da soberania da Ucrânia, ou seja, colocam ideologicamente a questão da Ucrânia como um ataque de uma potência nuclear a um país soberano, etc., né? Sem levar em conta o conflito das nacionalidades, a opressão que se instalou a partir do golpe de 2014. E a subordinação do governo de Kiev aos interesses da OTAN e da União Europeia. Bom, aí, como existe a resistência, a criação de movimentos de independência no leste, isso se evidencia que há um processo de guerra civil, e no contexto de guerra civil o que se coloca é o direito da população de decidir o que ela quer fazer da vida, né? Ou seja, um país não é somente um território, não é somente um poder estatal, antes de mais nada, uma população. Quando essa população está dividida, está em guerra civil, não há que se falar soberania da Ucrânia, porque você está dizendo, reprima-se
as nacionalidades Claro. dissidentes, né? Claro. Ou seja, se joga do lado da opressão, se joga do lado do genocídio, se joga do lado do regime opressor que se implantou em Kiev. Então, essa posição da União Europeia e dos Estados Unidos em relação à soberania da Ucrânia esconde, na verdade, primeiro, que houve um golpe de Estado projetado pelos Estados Unidos, financiado pelos Estados Unidos, para implantar um regime antirrusso em Kiev. Segundo, esconde o genocídio, a política genocida em relação às nacionalidades russas do leste da Ucrânia. E há um terceiro aspecto que é o seguinte, aí entra em questão também a segurança da Rússia, né? Porque Aí vem o debate, porque são esse conflito, debate o segundo momento, porque né? tem a ver com são dois assuntos que eu acho que são importantes. Um tem a ver com a guerra, Sim. né? E portanto como tu acaba com a guerra, porque todo mundo começou a dizer que era necessário defender a paz. E aí a gente diz, nós somos a favor da paz, nós somos socialistas, nós queremos a paz. O problema é como tu resolve a paz sem ter mísseis atômicos na fronteira da Rússia. Porque nós também temos que nos preocupar que os Estados Unidos estão provocando a guerra, não é que os Estados Unidos querem a paz. Os Estados Unidos proibiu até o Zelensky de continuar na negociação. E a Inglaterra proibiu também. Disse, não, vocês não entram nesse debate de acordo de armistício, de paz, nada disso. Mesmo depois do golpe de 2014, a Rússia tentou uma situação de superar o conflito, de manter a paz na Ucrânia, inclusive com os acordos de Minsk, tentando obrigar as repúblicas independentes de Donetsk e Lugansk dentro da Ucrânia, coisa que elas não queriam, né? Para se manter uma situação de paz. Mas quando veio, no final de 2021, a clara decisão de que vamos entrar para a OTAN, e estava havendo um processo de discussões para aceitar a Ucrânia dentro da OTAN, a Rússia passou a... Ali era a linha vermelha. Era a linha vermelha. Aí é que eu quero tocar outro tema aqui com o Mário. Nós estudamos várias coisas para trabalhar sobre o tema imperialismo, tá? Mas eu queria em particular trabalhar a questão da economia, né? A China que é a disputa de hegemonia, que é um dos temas centrais do livro, né? A China e a Rússia realizaram uma conferência onde tiraram um documento com metas até 2030 e em diante, com metas econômicas para superar o atual estágio de ditadura do dólar, né, e da economia em nível internacional. Numa clara tentativa, né, ainda pode ser propaganda, mas nós estamos vendo na realidade, né, um plano para que a supremacia do dólar como padrão internacional de trocas, né, o sistema SWIFT, não, também como sob controle norte-americano, né, de trocas entre os países. Também um conjunto de medidas econômicas, né, que levariam décadas para serem cumpridas. A guerra acelerou todo o processo. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre esse novo cenário econômico que surge a partir da guerra, né, dessa ocupação, na verdade que não é da Rússia, mas essa invasão da OTAN e cercando a Rússia, que, como diz o Aldino, o objetivo é fragmentar a Rússia, né, para poder controlar a região. Já dobrou de joelhos a Europa e agora usando inclusive alguns países do leste, né, para que conseguir esses objetivos. Hoje enfraqueceu bastante o imperialismo norte-americano, fragilizou economicamente os Estados Unidos. Apesar de que como eu digo, a guerra dos sonhos, né, dos Estados Unidos. Não perde um soldado, né, uma guerra terceirizada. Sim. Não, o problema, voltando um pouco para tirar dúvidas, assim, nós não estamos discutindo aqui que a Rússia é o antigo campo socialista, não. Nós temos, aqui ninguém tem dúvida sobre o Estado. Ele representa os interesses da classe dominante russa. Então isso,
porque tem gente que fica colocando essa discussão como se fossem dois campos ainda na Guerra Fria. Não é um debate de Estado nem de regime. Isso, o regime russo, nós estamos agora nesse mês aqui, é o mês do orgulho gay. A comunidade internacional olha a Rússia com maus olhos, porque muito conservadora, reprime comunicação, etc. Então, e nós fizemos um debate sobre isso e nós colocamos muito claro, o Putin e os Zelensky não são representação do que vem para o futuro da humanidade para o bem. Eles são representações da própria burguesia de seus países com um viés que passaram 70 anos com uma experiência de economia planificada, que era o Estado operário, como nós chamávamos, burocratizados. Agora nós estamos vendo um outro processo, porque a Rússia ela passou maus bocados quando deixa de ser a União Soviética e passa a ser uma economia de mercado, onde o FMI, a CIA, os Estados Unidos, os especialistas americanos vão para dentro da Rússia para dizer como é que tem que transformar a Rússia planificada numa Rússia de mercado capitalista. E privatizaram muitas coisas. E houve, depois de 10 anos de grande depressão econômica, de uma desvalorização da moeda russa, o rublo, houve uma retomada dos setores da burguesia russa para controle da economia e não deixar que tudo ficasse na mão do imperialismo europeu e americano. Então, nessa parte, nós queremos deixar claro que essa é uma discussão que está no nosso livro desde a primeira edição. A outra discussão é sobre a questão da economia mesmo. A nossa avaliação, inclusive sobre o surgimento dos batalhões nazifascistas, que não se localiza na Ucrânia, esse novo processo ele é um processo internacional. Nós temos o Bolsonaro, nós temos as milícias no Brasil, nós temos o Trump, nós temos o Vox na Espanha. Em todos os lugares estão surgindo o Le Pen, família Le Pen na França. Então, em todos os lugares estão surgindo movimentos neofascistas e nós estamos trabalhando, e o livro expressa bem isso, que tem a ver muito com uma nova etapa dentro da fase do capitalismo, do imperialismo, fase superior do capitalismo que o Lenin trabalhou. Nós estamos vivendo uma nova etapa de transição que não está claro para onde vai, porque há uma disputa assim, de hegemonia. Os Estados Unidos já coloca assim, a Europa de joelhos, mas a Europa ainda tem muito fôlego, depende muito da classe trabalhadora, da população europeia dar uma resposta contra a política da social-democracia, dos governantes dentro da União Europeia, em relação ao que os Estados Unidos querem fazer em relação ao mundo. Os Estados Unidos querem exigir submissão quase que cega. Só que ele está enfrentando nessa realidade de crise que começou em 2008, ele está vendo uma reação de países que têm uma soberania nacional, que têm uma cultura, têm tecnologia, têm capacidade e independência nas decisões. A Rússia é a China é outra, e isso os Estados Unidos não podem permitir justamente num momento de transição tecnológica. Que nós estávamos conversando, o Aldino estava colocando a importância do que significa 5G, que significa a nova economia numa crise estrutural. Então, são processos que nós precisamos aprofundar o debate, mas está claro que a guerra ela é produto da crise e da disputa de hegemonia. E é uma disputa de hegemonia muito desigual, porque quem dominou a tecnologia, quem domina, nós botamos aqui nessa nova capa, que os Estados Unidos têm 750 bases militares no mundo, entende? Então, quando a política, as palavras não resolvem o problema, as armas é que terminam de solucionar os problemas. E os Estados Unidos estão apostando no poder bélico deles, e eles tinham um privilégio gigantesco que era o dólar, que era a moeda que podia negociar e determinar. Eles podiam estar endividados comercialmente, na balança comercial, podiam estar endividados e não tinham problemas porque eles só reproduziam o dólar. Iam na maquininha aí, produziam o dólar. E agora está havendo uma reação de países como a Rússia e a China, e é necessário para os Estados Unidos quebrar a capacidade da Rússia, porque a Rússia ela tem tecnologia, a Rússia tem rica em minérios, gás, petróleo, e isso coloca os Estados Unidos numa situação difícil, porque a proposta do Xi Jinping da Rota da Seda
era para abraçar inclusive a Alemanha. A política dele era ir até lá dentro da Europa. E os Estados Unidos se apavoraram, porque os Estados Unidos precisa ter o controle da Europa, precisa quebrar a expansão chinesa, comercial chinesa. E agora a gente está vendo, agora essa semana a própria Argentina fez pagamento para o FMI com a moeda chinesa, significa eles vão ter que engolir. O problema é que em última, são as armas que vão determinar quem é que manda no mundo, né? Então esse é um problema que nós temos porque são potências nucleares e portanto a humanidade corre o risco e nós temos que defender, nós queremos paz, mas essa paz, em Aldino, essa paz ela tem um limite, não é assim, tira o exército russo da Ucrânia que nós vamos resolver o problema, porque não, o problema começou bem antes, começou lá em 91, o problema começou com a invasão da OTAN sobre o leste europeu, né? Para a Rússia isso foi claramente colocado a partir de dezembro de 21, quando começou a se tornar mais concreta a entrada da Ucrânia na OTAN, é que isso era uma questão existencial para a Rússia. Por quê? Se a Ucrânia entra na OTAN e a OTAN coloca mísseis em Kharkov, é 3 minutos até Moscou. Ou seja, isso é uma faca no pescoço, uma faca nuclear no pescoço que colocaria a Rússia de joelhos. Ou seja, é o fim da soberania russa. Então, a reação russa foi aquele documento, aquela exigência de negociação que colocasse sobre a mesa a questão da segurança da Rússia também, ou seja, não só a questão da soberania da Ucrânia, ou seja, até onde vai a soberania da Ucrânia? Ela pode ameaçar a Rússia ou não? Porque ao integrar-se na OTAN, não se torna só uma questão de soberania da Ucrânia, mas uma questão de soberania da OTAN e uma ameaça para a Rússia. Então, aí a Rússia colocou, essa linha vermelha não dá, ponto final, ou seja, se não há negociação sobre isso, nós vamos impedir a Ucrânia, concretamente, de entrar na OTAN. E aí vem a discussão, ou uma invasão? Sim, mas não uma invasão clássica, né? Ou seja, vamos lá destruir o país e tomamos conta, não era essa a questão. Eles entraram com o objetivo da operação militar especial, chegaram até Kiev, forçar o governo a negociar, dizer, não a OTAN, autonomia para as regiões do leste, até aí não estava ainda a independência de Donetsk, aliás, reconheceram Donetsk porque havia também a ameaça de nova intervenção genocida no leste da Ucrânia, para obrigar a Ucrânia a desistir do projeto genocida e do projeto de integração à OTAN. Mas aí veio aquela história do Boris Johnson, que a Ucrânia estava negociando com a Rússia e tal, poderia ainda haver algum acordo, mas veio a entrada da Inglaterra e dos Estados Unidos de forçar a Ucrânia a enfrentar. Eles financiariam a guerra e abasteceriam com armas a Ucrânia para o enfrentamento. Foi aí que a Rússia se retirou e começou a se preparar. Mas é óbvio também que, junto com a questão militar, nós temos uma guerra híbrida, ou seja, uma guerra muito mais complexa, porque o ataque à Rússia, ou seja, não foi através de bombas diretamente da OTAN, ou depois mandaram tanques e tudo mais, mas se estabeleceu uma guerra financeira, tecnológica, de isolar a Rússia, de tentar destruir a economia russa, de no mínimo enfraquecer, mas claramente de separar a Rússia do mercado comum, de romper as relações com a Europa, e aí entrou a estratégia também de fomentar a separação da economia russa da Alemanha. E aí entra todo esse processo que se acelerou, como ela colocou, o processo de desdolarização, que a Rússia foi para a ofensiva no campo econômico, reorientou toda a sua economia, toda a sua estratégia, sua logística, sua ação no mercado internacional, porque os contratos com a Europa todos foram rompidos, né? E atacou também no campo da moeda, no sentido de evitar que o rublo fosse detonado completamente, e começou a rejeitar. Acelerou o processo de disputa, em vez de um mundo unipolar, um mundo que tem disputas em diversos campos, entendeu? Eu acho que isso é a nova realidade que nós tínhamos conversado por telefone e que está expresso no nosso prefácio na segunda edição, que tu tinha nos alertado, que era
o mundo multipolar não significa um mundo com tranquilidade, significa um mundo com mais polarização, mais enfrentamentos, que nós temos que levar isso em conta. É melhor, porque deixa de colocar todo o resto do mundo de joelhos para o dólar e para os Estados Unidos, para a tecnologia americana, mas também a gente sabe que aumenta a polarização em nível internacional, vai haver mais conflitos de interesses e poder para onde vai a economia, para onde vai a tecnologia no mundo. Eu queria passar para ti, porque o nosso tempo está se esgotando. Né? Na verdade, nós já passamos bastante do tempo, talvez tenhamos que fazer em 2 edições, mas vamos lá. Um bom livro é aquele que abre outros debates, né? Então, nós, na verdade, estamos abrindo uma discussão sobre o que vai acontecer no mundo, porque, de fato, desequilibrou esta guerra, que parece uma guerra regional, localizada, é uma guerra de disputa de hegemonia mundial, né, do sistema capitalista. Então, e o que vai acontecer é muito difícil de prever, porque foram em um ano, faz um ano que começou essa guerra. Nós temos outro sistema SWIFT, tá, de trocas, que foi constituído a partir de outro campo. O BRIC se fortaleceu, entende? Hoje é Dilma que dirige os BRICS. Olha lá, se há um ano atrás, em fevereiro do ano passado, nós imaginaríamos esse cenário, né? Trabalhando com moedas distintas. Bolsonaro inelegível. Bolsonaro inelegível, né? Um deslocamento no mundo árabe também, a Índia, entende, como outro setor. Então, ou seja, a América Latina também vai ser, também não é que vai ser, está sendo, né, disputada. Os Estados Unidos necessita retomar o controle norte-americano justamente quando tem uma segunda onda, né, de governos progressistas, inclusive aqui no caso é o mesmo, né, o Lula, mas há uma segunda onda e que foge um pouco ao controle norte-americano. Não é à toa que os Estados Unidos acaba de mandar 1.200 soldados para o Peru para controlar a situação peruana através daquele governo fantoche, né, dos Estados Unidos. Tentaram um golpe contra a Petro, que faz uma política mais distinta de enfrentamento e mobilização, né? Nós temos o Chile, nós temos a situação bastante difícil na Argentina e o Brasil, né, que está num impasse muito grande. Então aqui o cenário, e México também, né, então nós temos um cenário bastante inseguro para os Estados Unidos, né, as negociações da Bolívia, Argentina sobre o lítio, né, mandando navios da Quarta Frota no Rio da Prata. Então, ou seja, nós estamos indo para um mundo mais convulsionado, um mundo mais perigoso, né, porque não é de mais tranquilidade e paz. Só falar em paz é muito bom, nós todos queremos a paz, nós gostaríamos de estar tranquilos, né, com nossos filhos e nossos netos, mas a vida não será tão tranquila daqui em diante. Então, acho que esse livro ele abre, na verdade, o debate, abre outras questões que estão colocadas para a gente. Então, eu agradeço aos dois, dá vontade de ficar aqui a noite inteira conversando. Está aparecendo a lua ali. Também eu aprendo muito cada vez que eu venho aqui com o Aldino, né? E agradecer todo mundo aqui do pessoal nas redes, curta, compartilhe, passa para os seus amigos, é um esforço, né, da Secretaria de Comunicação em todo o país, está tendo muita repercussão, em particular na Bahia, né, os baianos assistem muito o nosso programa, então vamos lá. Uma boa noite para vocês que estamos terminando aqui nesse lindo jardim, né, esse nosso programa.